que você venha a abrir aí a tua Bíblia em Daniel capítulo 6. Deus tem uma palavra aqui para entregar ao nosso coração. Daniel capítulo 6, o versículo 10 e 11, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes era costume. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Amém? Amados, nós conhecemos essa palavra, né? Uma palavra muito maravilhosa de Daniel. E eu quero frisar com vocês nesta manhã, falarmos um pouquinho a respeito desses 2 versículos, aonde aqui você já, na palavra, já encontra aqui Daniel orando, você já encontra aqui Daniel prostrado diante do Senhor. E uma palavra que me chamou muita atenção, que me falou ao coração, é onde fala aqui, como também antes costumava fazer. Era um costume de Daniel orar 3 vezes ao dia ao Senhor. Durante esse período, ele se ajoelhava diante de Deus, ele orava, ele dava graças ao Senhor. E essa palavra era um costume, orar 3 vezes ao dia. Daniel fazia isso todos os dias. E algo que tocou no meu coração é que Daniel ele tinha esse compromisso com Deus. Daniel, quando ele estava na presença do Senhor, ele abandonava tudo, ele parava tudo e ele ficava somente ali na presença do Senhor, orando, clamando, dando graças. Você vê e observa aqui que a oração dele era completa, né? Daniel não se prostrava diante de Deus somente para pedir, ele também tinha um momento de dar graças, ele também tinha um momento de glorificar Deus, ele também tinha um momento de exaltar o Senhor. E nós vemos, amados, em muitas pessoas uma dificuldade de orar, ainda mais 3 vezes ao dia, né? Às vezes a pessoa ela tem dificuldade de ficar ali meia hora, 10, 15 minutos em oração, rendido ao Senhor, fazendo um período de louvor, de adoração. Mas é como fala aqui a palavra, mas é um costume, né? Se você acostumar, fizer disso na sua vida algo, um costume, você vai aprender e você vai conseguir colocar em prática. É como as pessoas quando fazem aí exercício físico, né? Para manter o seu corpo físico, se elas não pegarem firmes ali, ter um costume, ter ali uma regra, colocar para elas, não, durante 1 hora eu vou me exercitar, eu vou fazer uma caminhada, ela não consegue. Mas se ela colocar isso em prática todos os dias, o dia em que ela não fizer, o corpo dela vai sentir. Ele vai cobrar aquele exercício que ela deixou de fazer. É a mesma coisa no nosso espírito. Se você colocar em prática isso todos os dias, você vai ver que não vai ter um dia que você vai conseguir ficar sem orar. Então é importante que você tenha na sua vida esse hábito de oração, esse compromisso de ter um encontro marcado com Deus, de ter um momento de você realmente se prostrar diante do Senhor, de você buscar mais do Senhor para a sua vida e que você possa compreender a necessidade de oração e não somente nos momentos de luta, nos momentos de guerra, mas também nos seus momentos de alegria, de compartilhar, de dizer, ó Senhor, como o Senhor é bom, hoje eu alcancei uma bênção, hoje eu estou alegre, eu estou feliz, né? De tudo nós repartimos com o Senhor. E Daniel, amados, ele estava ali, não assim, um convidado especial, não, Daniel estava ali como um prisioneiro. Quando você puder sentar e ler a história de Daniel, você vai ver que ele estava ali como prisioneiro, ele não estava ali convidado, não, mas ele não perdia o seu costume de estar na presença do Senhor, de orar e de buscar diante do Senhor a presença do Senhor.
E algo também aqui que nós podemos conhecer na palavra de Deus é que fala aqui que ele estava ali sobre um decreto. Foi feito um decreto ali de morte sobre todo aquele que se colocasse de joelhos e adorasse outro Deus e fizesse petições a outro Deus e a outro rei que não fosse o rei, eles iriam ser colocados na cova dos leões. E muitas vezes nós somos confrontados com um decreto do inimigo, né? Hoje mesmo nós estamos vivendo um tempo aí, de um decreto aí de morte, né? Diante desse vírus. Mas Daniel, ele não se importou. Quando ele soube que já havia assinado realmente, era uma ordem, era uma lei, o que ele foi fazer? Ele foi orar, ele foi buscar, não por desespero, não por agonia, porque já era um costume colocar tudo diante do Senhor em oração. Esta oração de Daniel, no costume dele de orar 3 vezes ao dia, muitas pessoas já fizeram várias campanhas, né? Várias campanhas a respeito da oração de Daniel de 3 dias, que nós uma vez fizemos um outro ministério que nós estávamos, como ele orava 3 dias, o pastor na época colocou um propósito de orar 3 dias. E esses horários nós orávamos, era às 6 da manhã, meio-dia e às 6 horas da tarde. E o pastor convocou a igreja a participar desses 3 períodos de oração. E a gente viu a grande dificuldade das pessoas em estar nesses 3 períodos na igreja para orar. Nós ficávamos lá 1 hora em oração. E as pessoas tiveram muita dificuldade. Alguns iam, mas eles não conseguiam ficar muito tempo orando. Não conseguiam se colocar na presença de Deus. Por quê? Porque não é um costume. Não era algo que já fazia. Nesse nosso ministério, Ministério Seara, para você que não conhece, não entende, por que esse nome, pastora, da igreja da senhora, Seara, né? Ele representa servos ajudando a restaurar almas. E nesse ministério, no nosso ministério, nós ensinamos exatamente isso, as pessoas a orar, a ter uma intimidade com Deus, a se colocar na presença de Deus, a ler a Bíblia diariamente, a meditar na palavra de Deus e não somente a ler de qualquer maneira, mas a ler um versículo, a meditar, assim como eu fiz aqui para trazer essa palavra para vocês, né? E aí quando você começa a ler dessa maneira, não ler um versículo inteiro, não um capítulo inteiro, mas ler um versículo e meditar e procurar entender o porquê daquele versículo, da onde que surgiu, o que aconteceu antes, né? Porque para quem não tem o costume de ler a Bíblia, eu simplesmente lendo esse versículo não está entendendo nada. Daniel foi orar, pastor. Por que Daniel foi orar? Porque havia um decreto. Que decreto? Então é necessário que você leia assim todo o capítulo, mas que você entenda os versículos, que você entenda o que está acontecendo. E esse é um costume que Deus quer que você tenha. É um compromisso que Deus quer que você tenha. Em todos os dias você colocar a sua vida na presença do Senhor. Mas as pessoas, elas precisam aprender a colocar, impor regras para elas, né? Não, esse período eu vou tirar, a partir de hoje eu vou tirar 15 minutinhos de oração todos os dias. Porque não é o tempo, amado, não é você ficar 5 horas em oração que vai fazer diferença, que a pessoa vai ser mais ouvida porque orou mais. Mas é a preciosidade daquele tempo, é você ter aquele cuidado, aquele amor, aquele compromisso de ter, não, eu quero ter um momento com Deus, eu quero que esse momento seja todos os dias, por exemplo, às 6 horas da tarde, eu vou estar orando, eu vou estar buscando ao Senhor, eu quero sentar, eu quero esquecer das coisas, eu quero buscar a Deus, falar com Deus, e não somente, como eu falei, só pedir, mas ter um momento onde você pode cantar um louvor, né? Entrar no seu quarto, como a palavra nos ensina, fecha a tua porta e ali em secreto Deus falará com você. Deus vai trazer algo precioso para você, né? Quantas vezes eu mesmo, no meu tempo sozinho com Deus, sinto a presença de Deus de uma forma muito grande, a presença do Espírito Santo. Muitas pessoas ali choram na presença do Senhor. Não precisa você estar dentro de uma igreja, né? Para que você venha sentir a presença do Senhor. Não é aí agora na tua casa, Deus está aí com você.
mas você ter um tempo de qualidade com o Senhor. Um tempo onde o Senhor fala, meu filho realmente me ama, ele realmente quer estar comigo. Eu lembro de uma irmã que no comecinho da vida dela com Cristo, ela não sabia como orar e que tempo de oração ela deveria ter. E então ela aprendeu o seguinte, o que ela fazia? Ela colocava um louvor para tocar, e enquanto aquele louvor tocava, era o período que ela orava. E aí ela disse que aquilo foi se tornando um costume. E ela foi passando de um louvor para 2 louvores, 3 louvores, até chegar num CD inteiro. E aí ela disse que ela sentia prazer em estar ali na presença do Senhor. É isso que Deus quer que você tenha, prazer de estar na presença dele. E não que seja uma obrigação. Não, o pastor está falando que eu tenho que orar. Não, amados, tem que ser algo que saia do seu coração. Tem que ser algo que parta de dentro de você. A palavra do Senhor fala que Deus ele ia ao encontro de Adão todos os dias no jardim. Ele ia se encontrar com Adão para saber como foi o dia de Adão, o que ele havia feito. E era um momento precioso ali para Deus também. Deus quer ter esse momento com você. Deus quer ter esse período com você onde vocês possam conversar, onde vocês possam falar. E não somente chegar diante de Deus com uma lista desse tamanho de pedidos, mas engrandecer o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. E aqui no versículo 11, fala que aqueles homens que foram, né? Porque na verdade eles queriam exatamente pegar Daniel fazendo algo errado, para colocar Daniel numa situação difícil, para colocar Daniel ali numa situação ali de morte. Eles queriam se livrar de Daniel, porque a vida de um cristão, a vida daquele que serve a Deus incomoda o inimigo, incomoda o inferno, amados. E nós temos que ser pessoas que incomodamos o inimigo, que incomodamos a obra do mal, que incomodamos ele. Ele não tem que estar tranquilo conosco, não, ele tem que estar incomodado de ver você ir na presença de Deus e já vem essa mulher orar, né? Eu me lembro de um testemunho de uma senhorinha que todos os dias ela orava o Salmo 91, né? Porque nós também ensinamos isso na nossa igreja, você a orar a palavra, você trazer a existência da palavra para a sua vida, né? E ela lia o Salmo 91 e ela colocava palavra por palavra com muita fé, como uma oração mesmo diante de Deus, e ela orava. E fala-se que ali, num dia, num manifestado um demônio ali, foi num centro de macumba isso que aconteceu, amados. E foi falado para que ele fosse naquela casa e destruísse aquela família. E ele manifestou naquele terreno e ele falou que naquela casa ele não podia entrar. E a pessoa questionou, mas como que você não pode entrar naquela casa? Ele falou, não, naquela casa lá tem um anjo lá no portão, que tem uma pessoa lá, tem uma mulher lá que todos os dias ela ora o Salmo 91. E esse salmo protege aquela casa, eu não tenho como chegar nem perto daquela casa. E isso é algo verídico, amados, é algo que aconteceu. Então, quando você ora e quando você busca o Senhor, Ele guarda você. Ele guarda a sua casa, Ele ouve a sua oração. E foi o que aconteceu aqui com Daniel. No versículo 11 diz assim, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Eles acharam Daniel orando como era costume, suplicando como era costume na presença do seu Deus. Quando o inimigo se levanta contra você, amado, quando o inimigo faz um decreto contra a sua vida, como ele encontra você? Muitas vezes encontra as pessoas de Deus, murmurando, reclamando, né? A gente vê aí, nós vemos aí nas redes sociais quantas pessoas, quanto cristão reclamando e murmurando de toda essa situação que está acontecendo. Amados, isso não é correto. Você tem um Deus que opera milagres e maravilhas, e é a Ele que nós devemos clamar, e não murmurar, e não reclamar, né? E muitas vezes o decreto do inimigo, ele vem. A palavra diz que há dias maus, a notícia má ela vai chegar. O Senhor Jesus mesmo fala para nós que nós teremos aflições. O Senhor Jesus falou para nós isso, Ele deixou bem claro. O Senhor não mentiu para nós, Ele falou, vocês vão ter muitos problemas nessa terra, vai acontecer muita coisa, mas permaneçam firmes. E como que eu vou permanecer firme?
É orando, é buscando, é clamando. Talvez o inimigo já trouxe aí um decreto sobre a sua vida, não é? Um decreto aí de que vai separar essa família, esse casal, é a doença, é o mal. Ele já decretou aí, mas o inimigo ele tem que encontrar o povo de Deus orando, clamando e crendo na palavra, porque não adianta também você orar e duvidar, né? Você tem que orar e permanecer firme na oração que você fez. A palavra diz e nos ensina, né? Fazendo você um acordo, permanecer firme, permaneça firme. Você colocou um propósito diante de Deus, permaneça firme, espera, confia, né? Não vá se desesperar, não. Tem pessoas que elas se desesperam, elas pedem oração para todas as pessoas que elas encontram. Elas pedem oração para tudo quanto é pastor que elas conhecem, amados. Não é errado você pedir oração, mas a coisa que é desespero, e não é desespero. Daniel, ele foi buscar em Deus, ele foi orar ao Senhor. Coloca diante do Senhor as suas petições, que a palavra diz que sejam conhecidas diante de Deus em oração. É orando e falando com Deus que Deus vai dar o escape para você. Esses dias eu revi na verdade um vídeo, né, chamado O Jardim do Inimigo, não sei se você conhece. Sugiro para você que assista, procure aí nas redes sociais, você vai encontrar. Convide aí a sua família, vamos sentar e vamos assistir, né? Agora a gente está um período que podemos ficar mais em casa. Põe aí para você assistir esse vídeo. É de um teatro, né, chamado O Jardim do Inimigo. E esses dias eu estava revendo ali alguns trechos e eu revi um trecho onde o inimigo falava a respeito da oração, aonde ele falava assim que ele conhecia a Bíblia e ele conhece a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, que ele conhece cada versículo da palavra de Deus, que ele conhece tudo, e ele questionava, né? Você conhece a palavra? Você já leu a Bíblia? Eu conheço a palavra, né? Desde Gênesis a Apocalipse. Mas algo que ele fala ali, algo que chama muito a nossa atenção, e eu quero chamar a sua atenção para isso, é onde ele diz assim, que ele conhece a escrita, mas ele não conhece a palavra. Ele sabe o que está escrito, mas a revelação da palavra de Deus é dada para nós. Olha que coisa maravilhosa, amados, e que muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas vezes nós deixamos de valorizar essa bênção. É um privilégio que Deus nos dá, amados, de você ler a palavra e Deus revelar os segredos escondidos na sua palavra. É para nós, amados, é para você que se colocar em compromisso diante de Deus, para você que coloca o seu tempo de costume, de oração, que Deus vai revelar a sua palavra. Há muita coisa aqui que você precisa saber. Há muita coisa aqui que as pessoas precisam saber. E Deus quer que você tenha conhecimento para que você passe para as pessoas. E muitas vezes nós não damos honra e desprezamos a palavra, né? Deixamos de ler. Muitas pessoas vão abrir a palavra no dia do culto, na hora da oração, né? Onde o pastor vai falar uma palavra e ele fala, olha, abre aí para você ler. É o momento que a pessoa vai abrir a Bíblia e vai ler. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós venhamos a ter esse costume, esse compromisso, esse prazer de ler a palavra, de orar a palavra, né? De ter conhecimento. Um dia, amados, você vai abrir a Bíblia, diz a palavra, e você não vai entender mais, porque o Espírito já não vai estar mais revelando a sua palavra. Hoje é tempo da revelação da palavra de Deus sobre a nossa vida. E até para que, como a palavra mesmo nos ensina, nós não venhamos a ser confundidos nem enganados. Porque a palavra diz que, se for possível, até mesmo os escolhidos serão enganados. Como que eu não posso ser enganada, pastor? É eu lendo a palavra. Hoje nós vemos várias pessoas dando muitas
profecias, falando muitas coisas, né? Muito achismo. E como que eu vou saber quem está falando a verdade e quem está falando a palavra? É eu conhecendo também. Eu não posso viver esperando as pessoas me ensinar. Eu tenho que buscar o conhecimento para mim. Eu tenho que buscar o conhecimento para minha vida, né? E se nós não tivéssemos hoje a internet para estar trazendo uma palavra para você? E se por acaso cortarem as redes sociais, né? Pode acontecer, não pode acontecer? Nós estamos vivendo um período, amados, de um decreto do inimigo, aonde a preferência dele é que você não ouça palavra nenhuma, para que você venha se enfraquecer, para que você venha baixar a guarda. E se a partir de hoje derem um decreto lá, olha, ninguém vai mais poder falar, conversar entre si nas redes sociais e tira tudo. Como é que você vai fazer? Você vai se desesperar? Você vai chegar no ponto onde muitas pessoas chegaram aí de tirar a própria vida por desespero? Você precisa, amados, conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter um tempo de oração. Você precisa ter um compromisso com o Senhor. O Senhor, ele vem, a palavra diz que ele vem buscar a sua noiva. O Senhor, ele quer um compromisso de casamento. Ele quer um compromisso de aliança. E muitas vezes nós não queremos um compromisso de aliança. É como aquele casal, né, que está noivo e às vezes o noivo ou a noiva enrola o outro, né? Quer casar e a pessoa fica ali enrolando. Ah, mas ainda primeiro é preciso a gente ter a nossa casa própria. Aí vai, luta, compra a casa. Ah, então, a gente tem a casa, mas a gente não tem os móveis, né? A gente precisa primeiro comprar os móveis. E vai enrolando a pessoa. Por quê? Porque não quer casar, não quer compromisso. E muitas vezes nós estamos fazendo isso com o Senhor, nós estamos enrolando o Senhor. Nós não queremos compromisso. Eu quero até uma aliança aqui, é bonito, né? Hoje em dia os casais aí, até os namorados aí, começa a namorar, né? Já quer ter o anelzinho de compromisso. Ah, eu quero mostrar meu anel de compromisso. Mas casar de verdade não quer. E o Senhor, ele não está brincando conosco. Ele quer um compromisso sério. Ele está preparando casa para nós morarmos. Ele está preparando algo maravilhoso. Algo que jamais você viu nessa terra, imaginou. É o que Deus está preparando lá na glória. Para quem? Para aquele que tem compromisso com Ele nessa terra. Para quem busca Ele. Para quem faz como Daniel fazia, colocar diante de Deus todas as petições, com ações de graças, com louvor, com adoração. Mostrar para o Senhor que nós queremos a presença dEle. E devemos valorizar cada minuto que nós podemos estar na presença do Senhor. Aí muitas vezes você diz, ai pastora, mas aí na palavra, Daniel orou muito bem, ele orava 3 vezes ao dia, mas ele foi jogado na cova do leão mesmo assim, mesmo melhorando. Amados, você pode até ser lançado na cova do leão, mas o leão não vai tocar em você. Você pode até ser lançado na fornalha quente, mas o fogo não vai tocar num fio do seu cabelo, porque Deus estará com você dentro da cova, dentro da fornalha, no fundo do mar, aonde for necessário, o Senhor vai estar com você. O decreto ali, quando era assinado os decretos, né, era colocado ali o anel do rei. Então era algo que não poderia ser revogado, não poderia tirar, porque agora era já uma sentença declarada. O inimigo, ele pode levantar os decretos dele contra você, mas os decretos do inimigo não vão tocar em você, não vão terminar com a sua vida, né? O decreto do inimigo aí, que talvez veio sobre você, trazendo separação. Pastor, eu estou quase já separando, meu marido está querendo ir embora, minha esposa está querendo ir embora. Não, esse decreto foi decretado, mas o Senhor está sobre a sua vida, o Senhor não vai permitir que a sua família seja destruída. Ah, pastora, o exame veio, pastora, e veio aqui, está ruim meu exame, veio um positivo aqui de uma maneira ruim, né? Deu positivo, vou ter que fazer um tratamento. Tenha calma, Deus vai passar com você dentro dessa fornalha, Deus vai se mostrar Deus na sua vida, e vai ser assim como aconteceu com eles, porque eles eram jovens de Deus que oravam, que se colocavam, porque os amigos de Daniel também eram homens de oração. A igreja que ora,
o inferno não vai prevalecer. A palavra diz que não vai prevalecer sobre a minha igreja. A palavra diz que pelejarão contra vós, mas não vão poder prevalecer, porque o Senhor está conosco para nos livrar. O Senhor está dando livramento para você, amado. Você está aí dentro da sua casa ouvindo essa palavra agora. Você está guardado pelas mãos poderosas do Senhor. Que você creia nisso de todo o seu coração. O decreto foi dado sim, mas Deus livrou a Daniel. E Daniel, ele teve uma vida de oração, ele teve uma vida ali de consagração ao Senhor, porque desde quando ele chegou no palácio, a primeira coisa que Daniel fez foi se separar. Porque foi oferecido a Daniel e aos seus amigos todos os manjares da mesa do rei. E a primeira coisa que Daniel fez foi dizer, não, eu não quero as coisas do meu rei. Eu não quero as coisas do mundo, você consegue dizer isso? Eu não quero participar da mesa do inimigo, porque Deus tem uma mesa preparada para mim. Deus tem um propósito para a minha vida. Então você permaneça, amados, na sua fé, na sua confiança, nos seus propósitos, na sua oração. Tem muitas pessoas que falam, pastora, ora por mim, pastora. Porque parece que eu já orei, mas parece que a minha oração não tem poder. Amado, a sua oração tem poder sim. Desde que ela seja feita com fé, né? E você tem que confiar e permanecer firme no seu propósito, na palavra do Senhor, crendo que a resposta vai chegar. Porque quando você coloca, amado, nós sempre falamos que a oração ela é uma semente. E você não vai plantar uma semente hoje e hoje mesmo ela já vai nascer, não. Tem todo um processo, tem todo um período que vai adubar, que vai regar. Então você continue regando os seus pedidos em oração. Continue crendo na palavra de Deus. Daniel, ele creu na palavra de Deus. E quando ele entrou ali naquela cova dos leões, ele passou a noite ali, mas os leões nem rugiram. Os leões só observavam a Daniel e não podiam tocar em Daniel. Amado, o inimigo não vai tocar em você. Deus está guardando você. Deus está guardando a sua empresa. Essa semana nós vimos pessoas que fecharam a empresa. Calma. Calma, porque o Senhor está guardando. Daqui a pouco o Senhor vai devolver nas tuas mãos tudo aquilo que o inimigo tem roubado. Deus vai restituir para você tudo aquilo que o inimigo tem tirado. E muitas vezes ele tem tirado a paz, tem tirado a alegria. Pessoas que acordam e já acordam muitas vezes amaldiçoando o dia, né? Quantas pessoas eu vejo falando, nossa, 2020 é um ano só de desgraça, é um ano não, amados. Vamos profetizar que esse ano é um ano de bênção do Senhor sobre a nossa vida. É um ano que o Senhor está colocando a casa em ordem. É um ano que o Senhor está colocando tudo no devido lugar. Né? Tem aquele louvor, né, Renato, que fala do carpinteiro, aonde ele fala o Senhor, que é o barulho do Senhor arrumando a casa. Deus está arrumando a casa, para ela ficar melhor, para ela ficar mais arejada, para ela ficar mais bonita, mais habitável ao Senhor. Então que você descanse o seu coração. E diante da oração de Daniel, quando o rei chegou lá para ver se Deus havia livrado Daniel e encontrou Daniel vivo, o rei se alegrou. Ele se alegrou tanto que ele fez um novo decreto. Ele lançou um novo decreto sobre a vida de Daniel. Ele ordenou que a partir daquele momento, as pessoas agora adorassem ao Deus de Daniel. Está no versículo 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre, permanentemente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Da minha parte é feito um decreto, que todos tremam e temam perante o Deus de Daniel. Deus vai enviar um novo decreto agora. As pessoas vão ver o Deus que nós servimos.
As pessoas vão conhecer Deus através das nossas vidas, através da vida de cada pessoa que tem dedicado o seu tempo em oração, que tem colocado diante do Senhor um tempo de qualidade. Não é o período, se é 10 minutos, porque muitas vezes uma oração de 10, 15 minutos é muito melhor do que uma oração de 5 horas, que não tem base alguma. Foi feita uma oração de amor, de gratidão, de louvor. Né? Que você não fique só nessa religiosidade de só pedir, pedir, pedir. Tire um dia só para louvar, só para glorificar o nome do Senhor. Você vai ver que as coisas vão ser transformadas na sua vida. Faça um período de louvor hoje mesmo. Convido você a preparar hoje um minuto aí, umas horas aí, uma meia hora que seja. Eu vou só louvar ao Senhor. A palavra diz que o Senhor entra pela porta do louvor. O Senhor tem prazer quando Ele vê o povo dele louvando e glorificando. Os anjos, eles louvam o Senhor dia e noite sem cessar. Que você tenha um período só para louvar, só para agradecer a Deus. Que você venha descansar o seu coração. Porque diante de qual decreto foi feito sobre a sua vida, Deus está providenciando um outro, onde todos adorarão o Deus que você serve. Amém? Eu quero convidar você a nós orarmos nessa hora. A nós entrarmos em oração. A nós podemos buscar a Deus. A nós podemos louvar e glorificar o nome do Senhor. Que a palavra dele, ela venha nessa manhã fortalecer o seu coração. Que você possa meditar nela de novo. Que você possa ler novamente essa palavra e entender que aqueles que acusavam Daniel encontraram Daniel orando e suplicando ao Senhor. Que você possa ser encontrado desta forma, como verdadeiramente um servo fiel, não murmurando, reclamando, mas adorando ao Senhor, colocando aos pés do Senhor todas as suas petições, colocando diante de Deus o seu temor, a sua angústia, a sua preocupação. Que você possa, em nome de Jesus, nesta manhã, saber que Deus é o Deus que te guarda e que te livra, e as mãos dele estão estendidas sobre você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por toda a minha vida. Oh, aleluia, Senhor, nós te louvamos. Ó Senhor, te louvarei. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pois teu fôlego é minha vida. Aleluia. E nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz. Oh, aleluia. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova. Oh, aleluia. Ele livra você, amados. E me leva até o céu. Você já passou tanta coisa e Deus te livrou. Já vi fogo e Oh, aleluia. Vento forte que passou. Oh, já passou. Glória a Deus. Já vivi tantos perigos. Ele te guardou, te sustentou. Sua morte. Oh, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Toda ordem as estrelas e o mar os seus limites. Oh, glória a Deus. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. É onde você está agora.
não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Oh, Pai amado, em nome de Jesus. Oh, Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente, ó Pai. Ele é o Deus que livrou Daniel e é o mesmo Deus que pode livrar você nesta manhã. Ele é o mesmo Deus que vai livrar você, vai guardar você da mesma forma como Ele guardou todos os servos dele em todos os perigos que eles passaram. Oh, Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha livrar, Senhor. Livra essa pessoa, meu Pai. Traga sobre a vida dela um decreto de bênção, um decreto de cura, um decreto de libertação, ó Pai. Em nome de Jesus. Oh, Pai amado, força minha, rocha minha. O Senhor é meu escudo, a minha bandeira, a minha fortaleza. Em Ti confio, em Ti eu espero, ó meu Deus. O Senhor é o Deus que te guarda, o Senhor é o Deus que te livra, é o Deus que passa junto com você. Ele não somente abre o mar, Ele passa no meio do mar com você. Oh, xerebere canta iarabaiás, oh, nara iarabaiarachérias. Ele é o Deus que te guarda, é o Deus que te guarda numa coluna de nuvem nesta manhã, é o Deus que te guarda numa coluna de fogo à noite. É um Deus que manda o maná todos os dias. A provisão do Senhor é sobre você e a tua casa todos os dias. Ele envia para você o corvo na hora da dificuldade. Oh, Pai amado, Pai eterno, eu entrego nas tuas mãos esta causa. Fale com Ele, fala para Ele: Senhor, eu entrego, Senhor, esse decreto de falência nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego esse decreto de separação, ó Pai. Eu entrego esse decreto de enfermidade. E eu creio que o Senhor vai virar esse cativeiro. Eu creio que o Senhor vai decretar a bênção, a cura, em nome de Jesus, ó Pai. Cada lar receba agora a Tua palavra, a resposta, Senhor, o escape, a vitória. Eu decreto sobre a vida deste que crê, ó Pai, em nome de Jesus. Não há ferrolhos, Oh, aleluia. nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé
fé diante de nós e a tempestade, declare, se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. É o escudo, declare, escudo para os que nele crê. É o escudo, é tudo que eu preciso. Escudo para os que nele crê. Oh, em nome de Jesus. Escudo para os que nele creem. Aleluia. Diga, eu creio em nome de Jesus. E o Senhor já decretou a bênção, o milagre, a cura sobre a tua casa, a tua família, o teu comércio, o teu trabalho, sobre a nossa nação, sobre toda a terra, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, hoje para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que Deus vai enviar um decreto aí. Ele já enviou um decreto, algo que vai virar, vai transformar a tua vida, assim como foi. E todos verão, assim como muitos estavam ali na cova ali, esperando abrir, tirar aquela pedra e ver ali Daniel morto. Muitos talvez estão esperando ver realmente a falência aí no seu comércio. Muitos estão esperando ver o fim do seu casamento. Mas eles vão ver a bênção do Senhor. Eles vão ver o que o Senhor vai retornar. Eu me lembrei agora, mas do testemunho do meu pai, que quando ele foi para o hospital morto, muitos ali, muitos vizinhos esperavam chegar de volta num caixão. Esperavam ali, que horas que vai ser o velório do Tereza? Que horas que vai enterrar Dona Tereza? E Deus trouxe meu pai vivo de volta para casa, andando com as suas próprias pernas. Uma pessoa que saiu de dentro de casa, já ali morto. Eu vou voltar e dar esse testemunho para você que não conhece. Meu pai saiu ali em coma alcoólico de dentro de casa. E o Senhor visitou ali o decreto de morte que havia sobre a vida do meu pai. O Senhor decretou vida e vida com abundância. Meu pai voltou andando, conheceu a Jesus e serviu e serve ao Senhor Jesus. Que você não se desespere, amados. Não perca a sua fé. Eu não sei o que você está passando, mas seja o que for, nem mesmo diante da morte, Deus ele vai trazer vida. E vida com abundância para você e para a tua casa, amém? Que você possa nesse dia de hoje glorificar muito a Deus. Vamos tirar hoje um tempo, igreja, só para adorar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez. E as bênçãos do Senhor vão chegar sobre a tua vida, a tua casa, amém? Que você tenha um dia abençoado. Logo mais às 19h30 estaremos de volta com o pastorando, sua pastora Regina. E que você possa confiar nesse Deus que você serve, amém? Em nome de Jesus. Fiquem na bênção do Senhor, amém? Olha, Deus abençoe você e a tua casa em nome de Jesus, amém? Amo vocês, amados. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém.